Eu vou perguntar também. A gente trouxe você aqui porque você é nutricionista e o que também me chamou a atenção é que você é fisiculturista natural. Sim, sim. O que é um fisiculturista natural? Você nasceu fisiculturista? Você naturalmente fisiculturista? Naturalmente, quando eu vi, eu era um tava... bebê musculoso e... Então, mas você sabe que, assim, apesar de cada um ter, obviamente, os seus padrões estéticos e etc., desde criança eu tenho fotos assim, tipo, forte e tal. Eu sempre gostei de demonstrações de força. Inclusive, os personagens super-heróis e etc., que eu sempre me identifiquei, que eu queria ter os bonecos e etc., sempre eram os mais musculosos. Por exemplo, eu achava o Super-Homem muito chato. Você não acha ele forte? Mas eu achava ele chato, porque ele não tinha força, ele voava, ele tinha... Ele tinha... Você fechar um pouco a blusa. Meu peito tá aparecendo, pessoal. Eu quero mais seguidores no nosso canal. Mais. Que saco. Aquele podcast Pagode da Obrigada Ofensa. por avisar, Gabi. Bom, mas... Voltando. Enfim, eu sempre gostei de super-heróis mais fortes e eu sempre gostei de demonstrações de força. Você gostava do Hulk, então? Nossa, eu era alucinado. Tá. Isso que eu tô tentando entender. O Super-Homem é chato. Mas ele é meio careta mesmo. Eu achava ele muito sem graça, assim. Tipo, eu sempre preferi, por exemplo, o Homem-Aranha ao Super-Homem. Porque pelo menos o Homem-Aranha, ele não era de voar, etc. Enfim, eu achava ele mais simpático. Mas o Mas Hulk ele é mais era frango. o cara. Ele era mais frango. Então, mas o Hulk era o cara. Eu gostava do Hulk. Tipo, qual é o seu poder? Tipo, pega... Os caras zoam que o Hulk é um bodybuilding e o Homem-Aranha é um crossfitter. Tem várias zoeiras disso. O Hulk seria um heavyweight, digamos assim, né? Seria um cara da pesada. E o Homem-Aranha acho que seria um cara mais atlético, digamos ele é assim, né? crossfiteiro bom em ginásticos. Mas o Homem-Aranha é forte, pra média ele é forte. Sim. Só não é tão forte quanto o Hulk. Sim, o próprio Super-Homem, né? Seria um cara musculoso, você vê os padrões normais. Mas, por exemplo, eu achava muito mais interessante, sei lá, o Capitão América do que o Super-Homem. E o He-Man? O He-Man era Então, legal pra caramba. Você chegou a conhecer o He-Man? Acho que é mais novo, né? Não, mas o He-Man eu assisti, pô. O He-Man era massa também. Mas o negócio era o Hulk. O Homem de Ferro. Pô, o Homem de Ferro sinistro. sinistro. Metia porrada na galera, velho. Eu gostava desses caras, assim. Eram esses os super-homens que eu gostava. Você já gostava, então? Sim, então. E aí, conforme, assim, eu fui desenvolvendo tal, eu sempre tive muita aptidão por esportes, de um modo geral. Eu joguei futebol por um tempo. Como a maioria dos brasileiros, eu quis ser jogador de futebol há um tempo. Até joguei num bom nível, assim, sabe? Aquele cara que... Todo mundo fala isso. Consegui... Não, tô brincando. Eu não. Não, é você. Eu enganava bem, digamos assim. Eu enganava bem. E curiosamente, eu comecei a ter muitas lesões no futebol. Moleque, já novo, assim? Moleque, eu tive muitas lesões. E aí eu comecei a entrar na musculação para fortalecer. Quando eu vi... Eu tava liberado para voltar a jogar, só que eu não queria largar a musculação. Então eu comecei a conciliar. Eu enganava a galera do clube, falava, não, pô, eu já não tô mais fazendo musculação. Agora eu tô... Mentira, cara. Eu fazia os treinos de musculação e ia pros jogos. Então, muitas e muitas vezes o jogo era de noite, de tarde, de manhã eu ia pro ferro. Então eu comecei a... Bem coisa de jovem, mesclar, assim... Comecei a mesclar pra caramba e quando eu vi, eu falei, é isso que eu quero fazer e tal. E acabei que fiquei só na musculação. Então hoje eu, às vezes, até passo por esse constrangimento. A pessoa pega e fala assim, tá, mas tirando musculação, você faz atividade física? Eu falo, não, tirando musculação, não. Não, mas também é foda, né? É isso. Hoje em dia, basicamente, a minha atividade é treinar. E aí, quando você competiu a primeira vez? Então, Você viu que tinha potencial pra isso? Putz, então, isso do potencial foi uma loucura, porque eu sempre gostei de treinar muito e o meu físico perante as pessoas que estavam ali próximas de mim sempre destacou, porque eu não tinha o costume de beber, não tinha o costume de consumir, assim, nada muito gorduroso, etc, porque eu fui uma criança gordinha. Então, aquela fase em que as pessoas são apresentadas, por exemplo, a bebida alcoólica, cigarro, festa, eu simplesmente não ia, porque eu imaginava assim, eu falei, isso vai me atrapalhar nos treinos. Uhum. Então, eu perdi um pouco aquela fase que a galera meio que dá uma despirocada e tal, e entra para essa
esse lifestyle, digamos assim. Tanto que na minha viagem de formatura, eu lembro que eu parecia um alien no meio da galera, porque todo mundo enchendo a lata em Porto Seguro, assim, muito louco. E o meu negócio era tipo, tá, que horas vai abrir a academia do hotel aqui? Que eu tô querendo dar um treino antes da festa, entendeu? E eu ficava nessa noia. Eu sempre fui esse cara. Eu sempre fui o chatão da galera que não bebia nem nada tal. E aí, num determinado momento, eu vi que o meu físico se destacava muito das pessoas, mas apesar de eu gostar da modalidade, eu falava, não, é impossível eu competir. Então eu vou trabalhar com isso. Foi quando eu, na Califórnia, eu tive um contato mais próximo com o fisiculturismo. E lá eu voltei decidido a estudar nutrição. Por que na Califórnia? Você foi viajar? Você foi estudar lá? Depois que eu me formei no 3º ano, eu conversei com a minha mãe e falei, olha, eu não sei o que eu quero estudar. Meu pai, obviamente, falou engenharia. E eu falei, putz, não vou estudar engenharia. Ele achava que nutrição ou qualquer coisa nesse sentido não daria dinheiro, não era uma boa. Então eu falei, a minha mãe falou assim, tá, tudo bem. Temos a possibilidade de te mandar para fora do Brasil, para onde você quer ir? E eu não pensei 2 vezes, eu falei, Califórnia, quero conhecer Venice Beach, quero conhecer o lugar onde os bodybuilders estão. Ah, você já foi de caso pensado. Já fui. E o que eu fiz? Durante 6 meses, eu tentei levar o máximo a vida de um fisiculturista lá fora. Então eu fiquei 5 meses e meio fora do Brasil em dieta. Eu ganhei 12 quilos lá fora. Quando eu voltei, a galera jurava por Deus que eu tinha tomado esteroide. Só que, na verdade, eu fiz uma preparação praticamente lá fora. Eu só fui comer um hambúrguer, tipo, experimentar um In-N-Out, um Rabbit, algum hambúrguer assim, nos últimos 25 dias que eu falei, tá, eu preciso saber pelo menos como é que é. E aí eu peguei e comi e tal, aproveitei um pouquinho nesse sentido, mas a minha pira lá era viver como um fisiculturista. E aí, quando eu voltei, eu entrei na faculdade de nutrição e eu já sabia que era com isso que eu ia querer trabalhar. No meio da faculdade, eu conheci muitas pessoas, inclusive professores, que achavam isso horroroso. Falavam, isso não é uma área para se explorar. Isso daí não vai dar, não existe. Isso simplesmente não existe. Eu tinha uma professora que ela, inclusive, falava assim, isso não tem federação. Não interessa se o cara tem uma rotina de exercício e tal, isso não é esporte. Nossa. Inclusive eu falei pra ela, nossa, engraçado. E olha, antes da gente começar, a gente tava falando do Anderson Silva. Eu dei o exemplo do Anderson Silva. Eu falei, mas escuta, o UFC, ele tá muito mais hoje pra algo voltado ao entretenimento do que ao esporte também. Então o Anderson Silva não é um atleta? Ela falava, não. Eu falei, ok, então com você não dá pra conversar, né? Já que o Anderson Silva não é um atleta, tipo, o Anderson Silva no auge, voando. E aí, o que aconteceu? No meio da faculdade eu conheci o meu preparador, hoje, que é o Duda. E ele olhou pra mim, assim, um dia e falou, cara, você já pensou em competir? Eu falei, já pensei, mas vou fazer o quê? Não dá? Ele falou, dá. Você vai ter que se dedicar muito, mas dá. Pô, era tudo que eu queria ouvir. E aí a gente começou. Então eu fiz praticamente 1 ano de preparação pra fazer minha primeira competição. E mudou muita coisa do que você já fazia? Muda, Lê, porque assim, parece que o nosso é mais ou menos assim. Você já fez uma prova, uma prova assim, tipo de faculdade, ou um concurso, alguma coisa muito concorrida, em que você sabe qual é o dia D e a hora H? Parece que conforme os dias vão chegando da competição, o teu organismo, ele vai se ajustando àquela data. Então, aquela contagem regressiva na tua cabeça, aquilo é a maior motivação para você entregar 1000%. Eu até brinco com o pessoal, assim, nas preparações, que parece que o corpo sabe que a competição tá chegando, porque as últimas 4, 5 semanas é uma coisa de louco que o organismo muda. Só que, dentro dessa modalidade, a grande parte do que você vai mostrar, você constrói sem que você esteja com um físico tão bonito assim, que é a fase de off-season, é a fase de construção. Então, o que ele falou pra mim? Ele falou, você precisa ter um bom off antes de competir. Então, na primeira competição, basicamente, como eu tava uma pessoa normal, a gente secou pra ver o que sobrava, e aí a gente pegou, tal, competiu, beleza, e depois nós fizemos um bom off
E aí as coisas começaram a mudar. Batendo nos seus pontos fracos que você viu quando você secou. Exatamente. Porque isso engana muito. Muitas pessoas pegam e falam... Por exemplo, mulherada fala, não, eu tenho um glúteo enorme e tal, não sei o quê. Seca, não sobra nada. Quando seca, não sobra nada. Ou tem muito posterior em relação ao glúteo. Ou o cara fala, não, meu braço, não sei o quê. Tá, mas você tá com uns 17, 18% de gordura. Vamos ver como é que você fica Seco. no talo. Uhum. Entendeu? Vamos ver como é que você fica quando o glúteo fibrar. Aí você sabe o tamanho real do cara. Porque assim, hoje eu tô com 95, aproximadamente. Meu peso tá oscilando você tá? bastante. Ah, 100? não, acho que que eu dei uma cagada no final de semana, mas eu tô pesando uns 98. Então, uns 98. Vamos dizer que o seu peso seco no talo vai ser uns 82. Vamos dizer. Cara, você vai parecer muito mais musculoso com 82 do que com o seu peso de agora. Eu competi com 88,5 agora. Eu tô com 95. O meu físico... primeiro, o meu rendimento nos treinos não tá igual ainda. Muito pela parte mental. Isso é uma coisa fundamental, assim. Você tá falando que o seu rendimento nos treinos, quando você tá em preparação, mesmo próximo do campeonato, é melhor do que agora em off? É. Mesmo cortando tudo, tá naquela fase final da... É, porque você tá num drive mental que você parece um bicho treinando. Você parece um bicho. Isso é muito particular, né? Ia falar Sim. isso, é. Ia Porque falar assim, vocês entendem, vocês são da área, intensidade e volume são concorrentes, né? Se você consegue aumentar drasticamente a tua intensidade, a tendência é que o teu volume caia. Não sei que você tá mandando umas droguinhas, né? Pois é. Mas aí o que a gente acontece? chega nesse assunto depois até. Então, aí o que acontece? O que eu faço, né? Que o Duda passa pra mim, ele fala, cara, o que vai te deixar denso na competição, com aquele aspecto duro, hard, é você conseguir manter as cargas até o final. Nem que a gente equalize o volume. Uhum. Então, no começo da preparação, a gente está fazendo 5 séries válidas para, sei lá, 55 no dumbbell, no peito, né, no press. Cara, nós vamos fazer o máximo para você chegar com esses 55 na semana final. Nem que a gente precise fazer 3 séries válidas. Uhum. Mas aquele dano motor que você vai causar, né, aquele estresse mecânico, aquilo que vai te dar o aspecto hard a hora que carbar. E é tiro e queda. Cara, mas isso deve ser bem difícil, né? Porque eu imagino que você venha de um déficit calórico significativo. Eu não sei como que faz, se tem manipulação de água ou não, por conta de você ser um atleta natural. E normalmente os caras estão na semana da competição tomando gramas de droga na semana, né? Sim, sim. E é totalmente diferente. Aliás, até a sua própria produção hormonal deve cair um pouco por conta da restrição calórica, né? Sim, sim. O último exame que eu postei, ele era de 2 semanas atrás da competição. Inclusive, muitas pessoas falam assim pra mim, você fica se expondo, pra que você posta isso daí? Por que você posta teus exames? Você não precisa provar nada pra ninguém. Mas eu acho interessante colocar, porque dessa forma a gente consegue mostrar o que esperar em determinadas situações, principalmente. Eu gosto muito dessa parte de conseguir prever resultados e ter métrica para numa próxima vez saber o que esperar. Uhum. Então o que aconteceu na minha última preparação em relação a essa? Primeiro, irritabilidade muito alta, muita fraqueza, muita fraqueza. Assim, o rendimento nos treinos no final estava mais baixo, eu não consegui segurar todas as cargas. E, curiosamente, na última competição, apesar de eu ter me colocado melhor do que nessa, eu acho que eu cheguei um pouco murcho. Eu acho que eu não consegui carbar de fato. Aquele carboidrato não virou glicogênio, não empurrou a pele, não deu aquela sensação de músculo duro. E Por que você acha? porque eu estava muito estressado. Cabeça e fisicamente. Nessa, o que a gente fez? A gente começou a carbar a hora que a gente tirou os treinos. Então o corpo baixou e aí eu carbei legal. E eu enchi bem. Depois eu posso até mandar as fotos da competição. Se você bater o olho em mim ali, eu vou te mostrar alguns detalhes, que são detalhes que eu preciso melhorar. Aqui. Que obviamente vendo atletas que eu não posso dizer que eles tomam, né? Porque afinal de contas seria uma loucura eu botar o dedo na cara de alguém e falar, você toma.
Mas num mundo em que é normal que as pessoas utilizem, você vai perceber detalhes no meu físico que diferem do físico deles. Então, principalmente na parte de baixo do corpo, que é o que eu preciso melhorar para as próximas competições, esse aspecto mais hard. A parte de cima eu acho que está bem pau a pau. Só que eu tenho mais dificuldade de secar a parte de baixo do corpo. Então, o que eu percebi em relação à última preparação e essa? A última eu cheguei com o físico mais estressado, não enchi tanto, e nessa eu já consegui encher mais. Então, de tamanho, se você olhar para mim perto dos caras, honestamente eu não devi tanto em tamanho, não. O que faltou foi realmente esse polimento. Você tem alguma foto de todo mundo no palco? Tenho, eu posso mandar um vídeo até pra você. Posso mandar por airdrop, pode ser? Aí eu acho que fica mais nítido. Ele é velho, não sabe. O seu é iPhone? Vai chegar Não, aí. não é. Não é? Não, é iPhone não? Não, é um Samsung. Bom, eu posso te mandar no normal, então. Tem a que você me mandou também. Ou se tiver algum contato. Eu vou ali, mandar o posso contato mandar. do Gabi pra você, então. Isso. Porque daí vai ficar mais claro, assim, o que eu tô querendo dizer. Vocês vendo, vai ficar mais claro. Sabe quem é aquele cara ali atrás? É o Léo Stronda. Sabe o cara que... Sim. Eu tava lá. Tava de... Esse é do último mesmo, né? Eu vi a data. Esse é o último. Sabe que eu já fui bem viciado nisso, né? Em fisiculturismo? É. E por que não é mais? Porque com 26 anos eu resolvi mudar a minha cabeça por eu achar que eu não tinha genética, talvez, suficiente para isso. Aham. Ou porque eu achei que eu tivesse que tomar muitas drogas para alcançar o resultado que eu esperava que fosse necessário. Talvez não tivesse tido instrução, nem o apoio de alguém da área que me acompanhasse de uma maneira devida e falasse, não, vem aqui, filho, vamos fazer assim, vamos fazer um teste. Porque eu acho que hoje tem muito mais conteúdo do que antes. Uhum. Aí eu acabei conhecendo o cross e me apaixonei pelo cross também, sabe? Sim. Mas antes eu era um louco de consumir conteúdo de fisiculturismo, assim, eu tinha todos os DVDs do Dennis James, do Dennis Wolf, que era um cara que eu gostava bastante, do Jay Cutler, do o Dennis Ronnie. Wolf é o físico que eu acho mais bacana, assim, desses caras que você falou. Cara. Porque... É que ele é grande, tem uma cintura fina, ele também já tem uma estrutura boa, né? O cara é brocado, né, meu? O cara é... Ó, eu vou mandar pra você um vídeo. Aí você tava competindo de Classic, né? Isso. Eu só competi na Classic. E eu acho que é o caminho mesmo, porque de Open não tem como. Não dá. Open natural não vai dar, né? Então, essa é uma parte, assim, que é uma realidade que eu acho que passa também pela... Procura uma foto do Dennis Wolf, talvez ele esteja de frente quando ele tá com a... Não. Tem umas fotos dele legal que ele tá com uma Chegou cintura aí pra você? afinada. Tá. Você vê que o corpo dele é bem X. Eu mandei um vídeo também, que ele tá no horizontal. Se der pra colocar esse vídeo também. Eu mandei 2 vídeos da minha cozinha. Essa é muito boa de mostrar dele. Compartilhar também. Aí você tem um bom braço, né? Então, essa foi a foto da pesagem. Olha só, eu tô com um aspecto bem murcho. Não sei se vocês conseguem perceber. Esse é o que você não gostou de como você ficou? Ou é o último? Não, esse é o último, mas esse é no dia da pesagem. Então aí eu não tava carbado. Tá. Olha como muda. Eu tava vazio. Parecia um saco de pão. Tava completamente vazio. E aí o cara pegou e falou assim, faz uma pose aí e tal. Até brinquei, eu falei, nossa, tá parecendo aquelas fotos do cara do UFC agora, do Charles do Bronx, né? Depois de bater o peso. Parece elétrico, né? Depois de bater o peso. Mas... Quanto você estava pesando aí? Essa eu bati 88,5. Um dia antes? Não. Foi. 88,5. E no dia que você subiu no palco? No dia que eu subi no palco não oscilou tanto o peso. Não oscilou tanto porque que acontece? Ao passo que você consome o carboidrato
e ele vai entrando na musculatura, você também tem uma leve desidratação. Então acaba que aquele peso fica meio pau a pau. Eu acredito que eu tenha subido por volta de uns 88,5. Não mudou. Não é mais do tão que isso. diferente. Mas o aspecto visual muda muito. E aí, a outra é a do dia. A que tava ver, aqui ó? era a do dia? A que tava aqui agora, com o seu Sim, bíceps. sim. Acho que se der, volta, Gabi. E eu mandei um vídeo de depois da competição, deu murcho, e depois de algumas horas que eu comi algo calórico e com sal, de como que o físico responde. Aí acho que fica bem fácil de ver assim, a diferença. Cara, Então, desculpa, mas você sabe que às vezes eu gosto mais do físico do cara 2 dias depois da competição do que no dia da competição. sem dúvida. Eu gosto. Sem dúvida. Essa é a minha grande dificuldade por não utilizar os recursos. Por quê? Eu fico muito sujeito à minha... essa é uma foto que eu queria mostrar pra vocês. Ah, eu conheço esse cara. Eu sou Esse cara é bonitão. aquele rapaz... aquele ali também é bonito, vai, fala a verdade. Um dos colegas da Competition. Dá só uma olhada. Você consegue perceber que o Põe aspecto a perna deles tem um aspecto mais sólido que a minha? Sim, principalmente do cara do meio. Então, esse aspecto hard, esse aspecto duro de pedra, eu ainda não consegui atingir na competição. Quantos anos você tem? 28. Mas você acha que é só pelas drogas ou pode ser pela sua idade ainda? Um pouco de falta de maturidade também, mas eu acho que me falta acertar um pouco ainda a finalização. Eu acho que eu não consigo tirar toda a água que eu preciso tirar e eu ainda acho que falta essa maturidade. Então, olha só o grau de detalhe que esse rapaz aqui do meio tem perto de mim. Uhum. Entendeu? Então, assim, se você olhar o volume geral, então imagina que a gente projetasse uma sombra em todos nós. Eu não acho que de tamanho geral eu deva tanto. Sim. Mas no detalhe, no polimento do físico, eu ainda fico para trás. Em algumas situações, sabe? Então, isso é uma coisa que eu vou conseguir igualar com o tempo. É um esporte de tempo. Então, digamos que hoje eu ainda sou um faixa branca, um faixa azul. Esse campeonato em específico, ele deu uma premiação em dinheiro muito grande, que chamou atletas de um nível muito alto. Então, isso fez com que eu batesse com caras que são, digamos, faixa marrom, quase Mas faixa preta. Você acha que vai ser possível você alcançar esse aspecto de perna, tipo de costas também? Eu ia até perguntar como é seu treino, a relação treino de pernas na semana. Se também não é um ajuste no treino, né? Sim. Não só na finalização, porque tem um volume menor, não é só o aspecto, né, as veias e tal, tem um volume menor. Sim. É um trabalho de formiguinha, né? Então, Mas isso é bom, hein? É bem simétrico, né? Bem proporcional, assim. Eu acho bonito. Eu olho, tá com um vácuo legal, tem uma relação de cintura, o peito tá bom, o O braço deltoide tá bem definido. sim, é um trabalho de formiguinha, assim. Então, o que a gente fez? Na competição passada, sobrou perna e faltou tronco. Ah, tá. Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou equalizar um pouco, colocando... Isso é uma doideira, assim. Eu vou contar pra vocês como era a minha rotina de treino. Na segunda, eu fazia perna com ênfase em quadríceps. Uhum. Então, era um dia bem desgastante. Na terça, eu fazia peito, só que eu fazia 2 treinos de musculação. Então, eu fazia pela manhã só as pressões e de noite só convergentes. E isso tudo, assim, falando no final da preparação, eu somava quase 2h30 de cardio no dia. Então, eu pagava ali 1 hora, 1 hora e pouco depois do primeiro treino de musculação, 1 hora e pouco depois do último treino. Na quarta, eu fazia, esse aqui é um vídeo. Esse é depois que eu carbei. Coloca o outro antes desse. Ah, tá, esse pós. Esses aqueles vídeos antigos, parecendo o Mike Mentzer, sabe? Ô, louco. Não, Caraca, que moral, hein? Tá shape, né? Não, coloca o outro vídeo igualzinho a esse. Ali vai ficar bem claro que eu tô vaziozão. Eu tô, assim, sem carbo praticamente, com o sódio bem controladinho. E eu falei assim, quer saber, minha competição já passou, vou comer uma Pringles aqui.
Eu peguei e comia Pringles, e aí dá pra ver bem a diferença, assim, de como que o organismo, quando ele tá flat, que a gente fala, né, quando ele tá vazio, como que ele responde. Mas então, aí na quarta-feira eu faço 2 treinos de costas, só que aí o primeiro treino são só as remadas e o terra. Ó, olha só. Nossa. Olha só. Não considerem a cara de louco, mas ó como é que tá a minha perna, ó como que tá o aspecto da parte de cima. A vascularização muda significativamente também. Tudo bem que eu tô com a cintura mais bonitinha aqui, porque eu não tinha comido nada, né? Tava mais amarradinho. Mas se você colocar o outro, assim, com essa referência fresca na memória, fica claro a diferença, principalmente na parte de baixo. Na parte de cima também, mas... Enfim, aí na quarta-feira eu faço 2 treinos de costas, só que na parte da noite só as puxadas. Então eu faço tudo que é puxada. Barra, puxada fechada, puxada romana, puxada aberta, supinada. Na quinta eu fazia posterior de coxa, então era perna com ênfase em posterior de coxa. No sábado, na sexta, eu fazia... Aí, ó. Agora vai dar pra ver legal. A vascularização muda muito. Então, isso é em questão de horas. Tudo bem, tô com a barriga um pouquinho mais dilatada, né? Por conta do que eu comi, mas você vê que, assim, os cortes já mudam bem, né? Do que tava antes. E esse é um conteúdo que eu acho massa de colocar, sabe, na rede social, porque muitas pessoas, principalmente paciente de consultório, legal, esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Esse daqui é o Raulzinho, ele ficou em 3º lugar. Ele é um cara fantástico. Esse cara é meu amigo também, o Léo. Esse daqui? É. Grande, hein? Gigante. Grande. Então, ó, esse daqui ficou em 3º lugar. Olha só a diferença da perna dele em relação à minha. Agora ficou... Ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Esse cara tem uma lesão no peito. Ó, eu até consigo, no começo, ter uma contração melhor das pernas, mas ao longo do confronto, parece que a contração não entra mais. Isso provavelmente é porque eu não tô conseguindo fazer uma desidratação a ponto que não comprometa esse grau de contração, porque a contração trata de minerais. Pausa, consegue dar pausa? Mas você pausa bem em relação a eles. Assim, o que eu tinha muito claro na minha cabeça, Conrado, é que assim, eu não seria o maior do palco. Eu tinha que apostar nas poses, na condição e na proporcionalidade. Porque volume eu também não ia ser, sabe, não ia dar conta. Esse meu amigo... Esse daqui. Ele é gigantesco. Ele é grande. O cara é grande ele mesmo. tem um braço e um antebraço que é o peitoral parece gigante também. Não, também, mas o antebraço dele, assim, parece uma coxa. Só que, primeiro, ele não sabe posar muito bem ainda. Ele precisa melhorar. Ele entrou super flat. Mas o lance de saber posar no palco, mesmo ele sendo maior, eu olho para o Rafa... E ainda falo, putz, parece que ele é maior que o Léo. Entendi. Mas eu sei que não é. Assim, ao vivo, se eles estivessem sentado aqui, o Léo parece um armário. Um orangotango, velho. Ó, eu te mandei um outro que é a gente posando de costas, que você falou das costas, porque normalmente nos campeonatos, aonde que se decide, né? Você impressiona de frente, você impacta de frente e você decide de costas. Então, normalmente a primeira chamada é feita a partir do frame, do que você chama atenção de frente, mas quem vai ganhar normalmente é o cara que tá diferenciado de costas. Então, esse foi um ponto que eu tentei melhorar bastante para esse ano. Consegui, mas tem uma distância muito grande para esse nível de competidor. Então, assim, o Raul, ele é um cara muito experiente, ele já foi campeão overall. E você consegue ver, né, nitidamente a diferença do tipo de musculatura dele, a própria presença de palco. Ele é um cara que ele é um mago, né, para posar. Então, eu tenho muito a aprender, né, dentro dessa modalidade. E o legal tem sido compartilhar na rede social justamente essa Quantas caminhada. vezes você já competiu mesmo? Essa foi a minha segunda. Então. Essa foi a minha segunda.
Mas o interessante é que na minha primeira eu peguei um segundo e um terceiro lugar. Mas falou que foi uma competição com um nível maior essa última, Mas né? essa eu fiquei muito mais satisfeito. Quem Ó, é tu? Esse sou eu e esse é o Raul. Olha o nível das minhas costas, olha o nível dele, olha o nível dos demais. Eu não acho que eu devi tanto em detalhe de costas, Não, acho mas que de novo você posou muito bem as isso costas. que eu ia falar. Aí é o... Olha a parte de baixo. aí tá gritante. Essa parte eu preciso encostar mais. Essa parte precisa ficar mais colada, mais com um aspecto mais sólido. Eles também têm uma boa costas, hein? Esse menino é muito grande. Ele Eu não tem me a recordo o lombar nome do dele. Ítalo. De quem eu lembrar o nome, eu vou falar aqui, mas eu não me lembro o nome desse rapaz. Ele é muito grande. Muito grande. Então, como no fisiculturismo a gente tem os critérios que são definição, volume, proporção e simetria, no volume eu saio bem atrás dos caras. Mas eu acho que no detalhe, na definição, pelo menos no upper body, eu não devi tanto. Então, eu não manjo muito, mas me pareceu bonito, Bonito. o desenho das costas Essa dele. parte dele é bonita. eu achei. Essa parte aí. Isso O aqui é V legal. que vocês falam, tipo... Isso aqui é legal, mas poucos caras têm, que é essa definição do latíssimo do dorso, quando encontra com a Então, com mas a eu acho lombar. feio, esteticamente. Vai, tudo bem, mas é um gosto tô seu. falando Mas a é o opinião. critério. Mesmo eles olham que, tipo, que é uma árvore de Natal. Sim. Sei. Mas essa definição do latíssimo, tem atletas pro da Open que não tem tanto. Tipo, Sim. você pega o Jay, era um cara que não tinha tanto. Sim. Você pega o Dória, é um cara que tem e sobra, né? Sim, então, ó, de frente, como eu já encosto mais nos caras, ó. entendeu? E você ficou do lado de um cara bem rasgado, né? Ó, o Raul Eles é colocam no meio os caras fantástico, que né? estão melhores normalmente, né? Sim, o Raul é um cara fantástico. Ó, mas ó, olha só como ele posa bem, assim, Juntou os como pés. Cara, se você for realmente natural, você tem a possibilidade. Ele tá falando, eu tenho que confiar nele, mas eu tenho suspeitas. Se você tomar, você pode desbancar o Cibum, caralho. Se você tá competindo com todos os caras, não sei se todos são hormonizados, eu posso falar para as pessoas que eu conheço. Sim. São hormonizados. E você tá batendo pau a pau, uns 5 aninhos de droga aí, você... Mas talvez a noia dele seja não pode tomar ser, nada, pode né? ser, pode Mas ser, pode ser. eu vou te falar uma coisa, assim, eu conheço Vamos tentar muita converter ele gente... até o final do Eu conheço muita gente, não são poucos, que eram naturais medíocres, assim, pra não dizer Tá, eu entendi. nível Ruins. baixo, Aham. tomaram e tiveram uma resposta brutal. Mas eu também conheço caras que eram excelentes naturais, se destacavam demais, e quando tomaram, não tiveram esse resultado todo. Mas é Ver mais o que- difícil, É né? óbvio que o cara que tem uma Obrigado, boa Gabriel. performance natural, ele tende a ser um cara que vai se destacar se ele tomar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, eu te digo isso até com base em alguns atletas que eles têm esse relato. Eles Não, falam... você tem- É um físico que você já teve, não, lá, 2020. Eu já te vi, assim. Pode ser. Aí, ó, vamos, meu! Não, agora eu vou ganhar campeonatos de Gil. Daí, quem sabe eu me dedique um ano a fazer isso no futuro. Então, Você tem que comprar uma sunga menor. Eu vou te dar essa dica estética. Não é que eu... aqui? Não, pra todos. É que o Classic sunga menor. pede... É que aqui tá meio cagado, mas o Classic tem um padrão de sunga. Porque eu dos caras tava mais enfiadinha no rego. Então enfia mais no rego. mas ó, imagina, eu não tenho o aspecto que eles têm. Eu Se eu tenho a ficar bunda com um tanto fio no braço, né? dental, vai ficar pior. Entendi. Eu preciso esconder meus pontos fracos. Entendi. Entendeu? Colocar um short saia, de repente. Então, vai pra men, sei lá, né? Tá ligado? Põe uma Esconde canga. as- Men's Physique de bermuda. É bermudão, aquela né? De bermuda. Não, mas o que você tava falando antes disso? Então, o que eu vejo... por exemplo, tem um menino que chama Lucas Garcia, que ele hoje é um atleta que ele se tornou profissional agora no Mr. Olímpia Amador, e ele fez uma brilhante carreira como um atleta natural. Brilhante, brilhante. E ele é um cara que ele não mudou a conduta dele sendo natural, e agora que ele tá hormonizado. Então, Em que ele já era um... sentido? Dieta muito bem feita, treino muito, é isso? Sim, mindset, Cabeça, meu, saquei. ferrado. Em compensação, não sei se vocês conhecem o rapaz que produzia bastante conteúdo pra internet, chamava Caio Botura. Sim. Ele fala que ele era um natural muito mais
aplicado, com perdão da palavra, do que quando ele se tornou um cara hormonizado. Aplicado. Entendi o trocadilho. Entendeu? Ele ficou um cara mais preguiçoso. Ah, mas o shape dele teve uma mudança drástica. Eu Mas acompanho. Mas ele se destacou entre os hormonizados. Talvez Como role ele se meia destacou. culpa aí, o cara tá tomando e não... Não é. Não, realmente, assim, Não é. o que ele tá falando é o seguinte, o Caio, eu acho que ele mudou muito, mas realmente entre os hormonizados eles não se destacou quanto aos naturais. Exato. Mas é que é tempo de droga também, né? Ele começou a tomar agora. Não sei se ele vai continuar tomando. Você entendeu? Então, assim, é muito... Não dá pra saber. É difícil o cara fazer um ciclo e já óbvio. pegar os caras que estão tomando há 5, 6 anos. Não, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Você brincou, você falou assim, poxa, mas se você tá assim, imagina se você não tomar. Pode ser que não. Ah, tudo bem. A tendência é que o cara que tem uma boa resposta, óbvio, que ele decole, que ele vá super bem. Mas pra mim não é uma questão... Muitas pessoas acabam me perguntando isso. O porquê não? Né? Tipo, por quê? Na verdade... por que não? Na verdade, isso pra mim hoje não cabe na minha vida por várias questões. Uma delas é inclusive financeira. A galera esquece que você utilizar hormônios gera um custo. Se eu utilizar hormônios, por exemplo, eu não vou baixar o nível de dieta que eu tenho, utilizar alimentos com menor valor para que eu possa ter esse outro investimento. Teria que ser daqui do que eu faço para cima. Então, eu teria que continuar podendo usar meus suplementos, usar os alimentos que eu uso, que não são alimentos baratos. Eu Porque teria você que come pagar... muita coisa orgânica, muita coisa... Ah, eu prezo muito pela qualidade dos alimentos. Hoje eu ainda conto com grandes apoios que me ajudam bastante, mas mesmo assim eu tenho gastos. Então, se eu fosse utilizar hormônios, eu gostaria que os melhores estivessem ao meu lado para fazer esse acompanhamento para mim. E não é barato. Não. É um acompanhamento caro. E outra coisa, é uma exposição que eu não tô afim de correr esse risco. Isso é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Se tá afim Eu não tô afim de pagar esse começar a risco. tomar, você tem que estar afim de Sim. correr os riscos. Mais do que correr o risco é pagar o preço. Eu não tô afim de pagar esse preço, pelo menos nesse momento, sabe? Eu nunca digo dessa água eu não beberei. Mas nesse momento eu não tô afim de pagar esse preço, sabe? Eu tô contente com meus resultados, minha vida tá rodando bem dessa forma, eu tô feliz com a minha evolução. É óbvio, eu não fiz 34 semanas de dieta dessa última competição. Obrigado. Eu não fiz 34 semanas de dieta para não me colocar no primeiro confronto e ficar feliz da vida. Claro que não. Mas eu evoluí? Eu consegui evoluir. Então, nessa batida, como o que me interessa não é a linha de chegada, é o percurso, eu tô feliz dessa forma. A minha vida tá rodando, eu consigo inspirar pessoas, eu consigo mostrar que é possível ter evolução dessa forma, só que eu sei que é um caminho um pouco mais complicado, mas é um Sim. caminho possível.